Boa noite, tudo bem? Meu nome é Douglas, sou o profeta da parte do Senhor. Venho trazer um estudo hoje sobre profeta e profecia. Compartilhe, deixe seu like e divulgue para mais pessoas possível. Ainda mais você sabe uma pessoa que tem um dom de profecia, é profeta e está morrendo da igreja ou já morreu. Envie esse vídeo para ele, para ela e para o seu pastor também, para que vocês possam se conversar. Tá bom? Então o estudo hoje é sobre profeta e profecia. Cessou, acabou, não existe mais. Neste vídeo a gente vai trabalhar bastante, tá bom? A gente vai trabalhar bastante sobre o tema profecia e profeta. Vamos lá? Vamos orar, pedir a Deus direção, para que a gente possa ser iluminado pelo Espírito Santo e trazer uma palavra de libertação àqueles profetas e têm o dom de profecia dentro da igreja que estão apagados ou apagaram eles. Amém? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pedindo a direção, a sabedoria, que Teu Espírito, Pai, esteja sobre mim, sobre esse momento, me dando a luz, a instrução, a sabedoria, a paz, a harmonia, e me capacitando a trazer uma palavra que vá libertar o cativo e o cativeiro, que vai reviver a chama dentro desse que tem um dom de profecia e também este ou esta que é profeta. Deus, assim eu oro, Pai, e assim eu te peço, em nome de Jesus, me usa e me capacita para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Vamos. O texto-chave para nós se encontra em Efésios capítulo 4, verso 11, que diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então a Bíblia não está categorizando que Jesus levantou 5 ministérios. E eu tenho visto, alguns pastores, dizerem que cessou o ministério de profeta, não tem mais. Ministério de apóstolo não existe mais, não precisa mais. De mestre não existe mais. E alguns acreditam, mas não empenham isso dentro das suas igrejas. Então, eu venho aqui, Ana vai fazer uma série de leituras bíblicas e históricas. Amém? Nós vamos fazer vários estudos. Vamos lá? Em 1 Coríntios, capítulo 14, 1 diz o seguinte: Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. O dom de profetizar. Então, profetizar é dom. Então, não a pessoa que profetiza, necessariamente ela não é um profeta. Ela recebeu o dom da profecia. Então, tem igrejas pentecostais que a pessoa profetiza, já chamam ela de profeta. Não, necessariamente essa pessoa não é profeta. Ela tem o dom da profecia. Tá? Eu vou lendo e vou explicando. Romanos 12:6 diz assim: Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ou seja, a pessoa que ela tem o dom de profetizar, é o tamanho da fé dela que ela vai usar. Então é dom, gente. Profecia
é dom. Ok? O dom de profetizar. Nos últimos dias, Atos dos Apóstolos 2, 17, 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, está incluindo as outras nações. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, é dado, recebido, né, pelo Espírito de Deus, o dom da profecia. Amém? Vamos continuar aqui. Nós não vamos ficar só nisso não, nós vamos aprofundar muito. Só que eu estou tendo alguns textos base, né? Porque tudo que eu vou falar com vocês é dentro da palavra. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, e não quer a não ser que interprete, para que a igreja seja edificada. Então, entre a hierarquia dos dons, entre o dom de língua e o de profecia, o dom de profecia é maior. Ok? E quem profetiza, ele traz encorajamento, consolação e edificação. E por que Cristo, né, ele colocou esse dom de profecia? O dom de profecia. Quem tem o dom de profecia, ele não é profeta. Ele tem apenas o dom da profecia. Eu vou provar isso para você, dentro da Bíblia. Então, o que acontece, amada igreja? A pessoa que profetiza, ela vem para consolar, confortar e edificar. Quem está ganhando na história? É a igreja. Jesus derramou o espírito de profecia, fora os outros dons, para a igreja ser consolada, edificada e ganhar força. Ele toma a boca da pessoa que vai profetizar e fala com a igreja, exorta, edifica e consola. Por que tantas lideranças por aí desprezam esse dom de profecia, dizendo que não tem mais? É um dom para esse fim das ovelhas de Jesus dentro da igreja. Porque tamanha falta de fé de pedir esse dom na sua igreja, pastor? Vamos lá. Amém? Agora a gente vai ler. Agora vamos ver qual é a diferença de profeta com o dom da profecia. O profeta, ele é amigo de Deus, enquanto o dom da profecia não precisa ser necessariamente amigo de Deus. O profeta, ele é amigo de Deus. Quem tem o dom da profecia, necessariamente, ele não precisa ser amigo de Deus ou não é amigo de Deus. Você está estranhando o que eu estou falando, talvez. Mas tudo que eu estou falando, eu vou mostrar dentro da Bíblia. Vamos lá. Profeta é amigo de Deus, certo? Êxodo 33, verso 11. E falava o Senhor com Moisés face a face,
como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava seu arraial. Mas ao seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Mas nota, o Senhor falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Então, o profeta, ele é amigo de Deus. E Deus é amigo dele. Quem tem o dom de profecia necessariamente não é amigo de Deus e nem precisa ser homem para que Deus use em profecia. 2. Verdadeira profecia é falsa. Qual a consequência? Deuteronômio 18 diz assim: Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Tá vendo que a língua é tomada, a boca é tomada, e a pessoa sai de cena, e a boca, quem passa a falar na boca é Deus? Está claramente escrito. E ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, em quem eu não apareceu um negocinho na tela aqui, gente. Eu não tenho mandado falar, ou em quem nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Achei muito forte isso daqui. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra do Senhor, que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em meu nome, e essas palavras não se cumprir, nem suscitar, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Agora aqui fica a pergunta para as lideranças, né, pastorais. Por que vocês não deixam os profetas de Deus falarem mais? Por causa dos falsos profetas? A Bíblia é bem clara que você não precisa preocupar com esse falso profeta, no sentido que não haverá punição a ele. Ensina as tuas ovelhas que se a profecia for falsa, o próprio Deus vai matar ele. E o profeta que profetiza tem que ter conhecimento disso daqui. Deuteronômio 18 é bem claro: se aquele homem falar aquilo que Deus não mandou e não veio da parte do Senhor, ele morrerá. E também se ele falar algo que Deus não mandou, não vai acontecer nada e você não deve temor daquele profeta. Mas porém, se o profeta fala da parte de Deus, a igreja é edificada, consolada e confortada, e ai daquele pastor, ai daquele irmão, daquela irmã que toca na vida deste profeta, porque o Deus zela pela vida deste profeta. É tão simples, tão fácil. Você fala assim, mas eu tenho medo de um profeta vir aqui entregar uma profecia na minha igreja e o meu rebanho dispersar. Você tem sido um mau ensinador das suas ovelhas. As tuas ovelhas precisam saber que os 5 ministérios têm que estar dentro da igreja, e um dos ministérios é o profeta, que no meio pode surgir um profeta no meio de vocês, que esse profeta, ele pode ser um falso profeta, e a tua igreja tem que saber reconhecer quando é um bom profeta e quando é um falso profeta. A saber analisar a profecia. Você tem que ensinar isso à tua igreja. É dever seu. E deixar que os 5 ministérios fluam da tua igreja. Nós vamos continuar estudando. Tópico 3. A diferença de quem tem o dom de profecia e de quem é profeta. O profeta, ele vê Deus. Nos dias de hoje, ele vê Deus. Mas de que forma? E quem tem o dom de profecia necessariamente não viu Deus. E não vê Deus.
Ele somente tem o dom da profecia. Vamos para a Bíblia? O que a Bíblia nos aponta? Vamos lá. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor com Moisés face a face, como o qual fala com um amigo. Depois tornava-se o arraial, mas o servidor Moisés, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Nota-se que Moisés falava com o Senhor face a face. Já li isso para cima, estou lendo de novo. Então disse, Êxodo 33, 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Verso 19. Porém ele diz, eu farei passar a minha bondade diante de ti. Nossa, eu imagino aqui como o coração de Moisés teve paz quando a bondade de Deus inundou dentro do corpo de Moisés. Foi tremendo. Eu acho que foi tremendo quando Moisés sentiu toda a bondade de Deus dentro dele. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia enquanto eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem compadecer. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis que um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que a minha glória passar. Por-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com minhas mãos até que haja passado. Moisés estava lá, ele com Deus, e Deus estava entre uma fenda, a qual Moisés não via ele. E Deus colocou a mão sobre a cabeça de Moisés, tampou ele e passou. Mas Moisés esteve em contato muito forte com Deus, face a face. Mas ele não viu a face do Senhor. Mas quando fala face a face, é uma conversa de perto. Uma conversa como Deus conversava com Adão no Jardim do Éden. Uma conversa face a face. Você ouve a voz do Senhor. Mas, se Moisés não viu a face do Senhor, mas como explicar os profetas em seu reino celestial, que viram Deus em seu reino celestial? Então, profeta, torna a dizer, para frisar, profeta viu Deus e vê Deus nos dias de hoje. Mas quem tem o dom da profecia só tem o dom, e ele não é profeta, ele somente tem o dom de profecia. O profeta, ele é incrementado com mais coisas na vida dele, que faz ele ter o ministério de profeta, enquanto uma pessoa só tem o dom de profecia. E isso eu estou provando dentro da Bíblia. Daniel 7,9 diz assim, e eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas fogo ardente. Daniel viu Deus. Ok? Daniel viu Deus. E Daniel viu Deus como um ancião de dias. E a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como pura lã. Ainda viu as carruagens ainda. Ezequiel 1:26. E por cima do firmamento que estava por cima de suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre uma espécie do trono, Ezequiel está vendo o trono. Do trono, uma figura semelhante a um homem. Na parte de cima, sobre ele. E eu vi como cor de âmbar, com aparência de fogo, pelo inferior dele, ao redor deste aspecto dos seus lombos, daí para cima. E deste aspecto dos seus lombos, daí para baixo. Vi como semelhança de fogo e um resplendor ao redor. Como um aspecto de arco, que aparece na nuvem, e no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí com meu rosto em vós.
veja que no Antigo Testamento eu estou mostrando profetas que viram Deus. Ok? Vamos para o Novo Testamento, para não falar que eu fiquei só no Velho Testamento. Vamos lá. João 1,32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba. Os olhos do profeta João foram abertos no mundo espiritual e ele viu o Espírito Santo vindo como uma pomba. Repousar sobre quem? Sobre Jesus. E Jesus voltando e vendo eles, seguiam e disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido é mestre, onde moras? Os olhos de João no mundo espiritual foram abertos. Ele viu o Espírito do Senhor. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 27. E naqueles dias desceram profetas. Está no plural. Está no plural. E já no Novo Testamento. Profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. Afirmativo, aconteceu. Através da profecia de quem? De Ágabo. E o profeta Ágabo, para ele receber essa mensagem, o que ele era? Profeta e amigo de Deus. E Deus revelou o futuro que ia acontecer para o profeta, e o profeta anunciou, e aconteceu nos dias de Cláudio César. Ok? Vamos ler mais no Novo Testamento. Gente, vem muita coisa aí, viu? Depois dessas coisas, eis que estava aberto os céus. Apocalipse 4, 1. No Apocalipse 4, fala do trono do Pai. Ok? E vocês vão ver que João, eu vou resumir aqui, vocês leem aí, tá tudo aqui. Vocês leem aí que João vê o trono de Deus, o trono do Pai. Ok? E Apocalipse, capítulo 5, fala de Jesus. João viu o trono do Pai primeiro, do ancião de dias, e depois João viu o trono do Filho, no Novo Testamento, o profeta João. Então, Jesus Cristo, ele não tirou o ministério do profeta no Novo Testamento. Ele não tirou. Ele deu continuidade. Ágabo, se você falar, é os apóstolos, mas Ágabo. Amém? E os profetas, que está no plural, que eu acabei de ler aqui. E os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, verso 11. Amém? Agora, eu vou trazer uma explicação para vocês, para que vocês possam entender. Deus falou que ninguém viu a face dele, mas eu mostrei para vocês Ezequiel, Daniel, João. Amém? Profetas no Novo Testamento. João, né, o profeta de Apocalipse, e João, o evangelista. Os dois viram o Senhor, um viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Então, por que o Daniel e Ezequiel viram Deus sentado no alto sublime trono e viu o rosto de ambar, cabelo branco como a neve? Então viu uma figura, viu até o cabelo. Tem profetas que viu os olhos como fogo. Porque essa forma que Deus apareceu para eles é formas de atributo. Cabelo branco, olhos de fogo, quer dizer juízo, justiça. Meus olhos são de fogo, não brinquem comigo. Cabelos brancos, branco sobre a cabeça, paz. Paz. Cabelo grande, comprido, força, lembra de Sansão. Pés reluzente, meus pés não têm pecado. Eu vou levar justiça. Deus apareceu no seu trono de forma que para nos trazer uma mensagem dos atributos que ele tem, daquilo que ele vai fazer. Viram Deus, mas em seus atributos, porque Deus não tem forma, mas ele se forma do que ele quiser. Se ele quiser fazer em forma
do jeito que ele fez, ele faz. Se quiser fazer em forma de uma nuvem, ele faz. Se quiser fazer aparecer como uma estrela, ele aparece, porque ele é espírito, ele não está preso a uma matéria. Entenderam isso? Então, os profetas do Senhor viram Deus. E nos dias de hoje, profetas do Senhor podem ver Deus também. E podem ver Deus em forma de atributo. Num trono de nuvem, num trono de glória. Deus pode aparecer para os homens de hoje. Você está vendo, só você olhar no Facebook, no YouTube, você vai ver testemunhos e testemunhos de pessoas que estiveram com Jesus, que estiveram com Deus. Mas eles apareceram para eles em forma de atributo. Amém? Eu conversando com um rapaz esses dias agora, ele me deu um testemunho lindo. Ele teve com Jesus, andando com ele de lado, só que na hora que ele olhou no rosto, ele não viu o rosto. No rosto era uma bola de luz. Era Jesus. Está lá. Em Apocalipse fala dele dessa forma. Então, amada igreja, vocês estão entendendo, né? Agora eu vou voltar nos 5 ministérios. Ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores. Profeta tem sinais, e o dom da profecia somente dom, e a pessoa não é profeta. Se não existe profeta, por que tem os 5 ministérios na Bíblia? Por que na tua igreja, perguntar diretamente, não tem o apóstolo? Por que na tua igreja não tem um profeta, não tem um mestre? Por que você, pastor, chama toda a responsabilidade para você e quebra princípios bíblicos? Você quebra princípios bíblicos. Eu estou mostrando para você dentro da Bíblia, versículo por versículo, que os 5 ministérios andam juntos e o cabeça é Cristo. Os 5 ministérios andam juntos para a edificação das ovelhas do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, os 5 ministérios andavam juntos. João, profeta, os 12 apóstolos, evangelista, mestre. A Bíblia vai mostrar lá em Atos, rabi, mestre. Por quê que vocês chamam tudo para si? Pastor, mas eu sei o porquê. Eu vou continuar na leitura, você vai entender o porquê. E eu não te culpo, mas te culparei depois que você aprender aqui e você não tomar uma decisão de mudar. Mas você não tem culpa, porque você não sabe de algo que aconteceu na história lá atrás e que faz você ser quem é você hoje. Vamos lá. Elias. Primeiro, uma das coisas que a pessoa é profeta, ela faz sinais. E quem tem o dom de profecia, ele só tem o dom da profecia. E ele não consegue fazer sinais, ele não tem o dom de sinais como um profeta do Senhor tem. Amém? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 1, verso 12. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, que faça descer fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50, então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. Ou seja, o profeta do Senhor tem uma intimidade tão forte com Deus que ele pede sinal e Deus dá. Ele pede coisas e sinal acontece. A mulher está grávida, às vezes ela nem está grávida, fala, você vai ter um filho, você vai ter uma filha, você vai ganhar. É que a mulher não pode ganhar. É um sinal. E quem tem o dom da profecia não tem isso. O profeta ele faz sinais, ele faz maravilhas. Quem tem o dom da profecia só tem o dom da profecia. Amém? 2 Reis, capítulo 4, verso 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Verso 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos e orou. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca
sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e cedeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes. Olha o número 7. Então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma teu filho. 37. Entrou ela e se prostrou aos seus pés, e inclinou em terra, e tomou o seu filho e saiu. O profeta faz sinais, ressurreição. E isso acontece nos nossos dias de hoje. Mas por que vocês massacram tanto os profetas na igreja de vocês? Vocês pegam um versículo que está no Novo Testamento, que diz assim que lá deve-se analisar a profecia, e vocês começam a pregar que tem que tomar cuidado com os profetas, que não pode pôr a mão sobre a cabeça, que não pode. Olha, igreja do Senhor, em certa parte, liderança, vocês têm razão, eu não tiro a razão de vocês. Só que vocês não podem generalizar. Numa pregação, vocês têm que dizer assim, tomem cuidado com os falsos profetas. Tomem cuidado com falsas profecias. Mas olha, o Senhor levantou profetas. E quem dera se nosso meio tem profeta. E que nosso meio tem profeta para trazer a palavra de consolação, conforto, e consolação e edificação para nós. Mas não. Vocês só pegam o lado ruim. E judiam da alma e do coração daquele que tem até mesmo o dom da profecia, do profeta que está no meio de vocês. Se vocês têm medo de perder o posto de vocês, achar que o profeta vai entrar aí e tomar o altar de vocês, o profeta não foi levantado para isso. O profeta foi levantado para fazer sinais. O profeta foi levantado para edificar, consolar, confortar, corrigir, fazer sinais no meio de vocês. O profeta não foi levantado para ficar sobre o altar. Embora que ele tenha autoridade para isso, porque Samuel era profeta, era juiz, e sacerdote. Se bem que ele pode, se Deus levantar ele, pode. Os 5 ministérios andam juntos, pastores. Profetas com sinais no Novo Testamento. Interessante que vejo em muitos pastores. O profeta não pode colocar a mão sobre a sua cabeça. Não põe a mão na minha cabeça. Olha que interessante. João batizou Jesus. Jesus não se subordinou a tudo isso para nos dar exemplo? E aí, como é que fica você, que o profeta não pode pôr a mão na tua cabeça? Se teu mestre te dá exemplo que o profeta pode pôr a mão na tua cabeça. Eu falei no começo que eu sou profeta, eu quero dar um testemunho para você, líder, pastor, que você tome cuidado. Conheça melhor as tuas ovelhas e aquele que está sendo levantado profeta no teu meio. Certa feita, vou dar um testemunho aqui para você entender. Certa feita, esses dias eu vi falar no altar que não pode pôr a mão na cabeça dele, que não é melhor que não, que a profecia é a palavra. A profecia, sim, é a palavra. Mas o profeta é o homem de Deus, que Deus toma a boca dele para falar com o seu povo. Certa feita, nós estávamos em uma reunião de oração, e nós estávamos ali, e o Espírito de Deus falou, põe a mão sobre a cabeça do pastor. Eu falei, o que, Deus? Põe a mão sobre a cabeça do pastor. Eu fui para pôr a mão na cabeça dele. Ele falou, a mão na minha cabeça você não põe. Você põe a mão no meu ombro. Olhei no olho dele, todo mundo olhando. Eu falei, a mão no teu ombro eu não ponho, porque Deus não está mandando.
Voltei, recuei. Esperei, acabou às 10 horas. Eu não vi a hora de ir embora dali, fui embora. Peguei e fui em outra igreja. Eu estava muito triste, não queria voltar lá. E Deus, no primeiro dia que eu fui, sentei lá, chorando pelo acontecido, veio uma pessoa com o dom da profecia profetizar para mim e me disse assim: eis que eu sei o que te fizeram. E eu vou tocar na vida dele. Eu vou tocar na vida dele. E nisso, acabou o culto, eu vim embora com essa palavra. Passou um tempo. A mulher desse pastor começou a se envolver com outro homem. Deus retirou o espírito dele da família, da esposa dele. E a esposa dele se interessou por outro homem. Ela fugiu de casa com outro homem. E ele perdeu o pastorado. E toda a família saiu da presença do Senhor. Por quê? Porque não conheceu aquela ovelhinha que estava no meio dele e Deus tinha levantado para um profeta. Ei, pastor, presta atenção. Deus está levantando profeta no meio de você e você não está observando. E talvez Deus vai usar ele para falar com você e você não vai querer, achando que é da carne. E Deus pode tocar na tua vida e tirar até o teu ministério pastoral. E isso que eu estou contando para vocês é para que vocês fiquem atentos. O ministério de profeta existe e ele é real e está no nosso meio, nos nossos dias hoje. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Veio então Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: deixa agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu, e sendo batizado, subiu logo da água, e eis que abriram os céus, e o Espírito de Deus desceu como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me compraste? Pergunta: quem é maior? Os pastores que pensam assim, que o profeta não pode impor as mãos sobre eles? Ou Jesus, que aceitou um profeta, João, batizar eles? Vocês são maiores que Jesus? Não, né? Jesus permitiu João, que hierarquicamente muito mais baixo que ele, batizar ele, pôr as mãos sobre ele, para te dar exemplo, pastor. E João era profeta. Seja humilde, desça do pedestal. Desça do pedestal. Aceite o profeta na tua igreja. Aceite os 5 ministérios na tua igreja. Não acabou. Vamos lá. Agora falarei do dom de profecia. Nem todos que profetizam são profetas. Vamos provar isso, né? Provas bíblicas. Esse tudo que eu estou fazendo foi eu que elaborei, viu, gente? 1 Samuel, para a glória de Deus, em nome de Jesus e do Espírito Santo. 1 Samuel 19:19 diz assim: e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros a trazerem Davi. Enviou mensageiros, homens, para matar Davi. Buscar Davi para a morte. Esses homens tinham o Espírito de Deus? Não, né? Os quais viram uma congregação dos profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. E o que aconteceu? E também profetizaram. Uns homens totalmente carnais, sem a Torá de Deus, que na época era a Torá, sem a lei de Moisés na íntegra, homens sanguinários que foram buscar Davi para a morte. Mas o espírito de profecia desceu sobre eles. Então, o dom de profecia pode descer sobre qualquer um, se Deus quiser.
Não precisa ser profeta. Não é profeta. É dom. Números 22 e 27. E vendo a jumenta, o anjo deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou-se a jumenta com o cajado. Então o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes 3 vezes? Então Balaão disse à jumenta, uma conversa da jumenta com Balaão: por que zombastes de mim? Que te dera tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria? E a jumenta falou pela segunda vez a Balaão: porventura sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido como um costume, faz assim contigo? E ela respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Quem falou? A jumenta. E quem falou na boca da jumenta? O próprio Deus, né? Deus deu uma voz, o dom de falar para a jumenta. Então não precisa ser necessário. O profeta é profeta, dom de línguas é dom de línguas, dom de profecia é profecia. Amém? Estão entendendo, né? Então, dom de profecia é um e profeta é outro. Dom de profecia Deus usa até o ímpio. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o número 5 na Bíblia. Já que os pastores diminuíram, né? Muitas lideranças aí diminuiu, né? Ficou só com pastor e missionário. Tirou o mestre, tirou o profeta, né? E o apóstolo. Eu acho que vocês, pastores, com todo respeito a vocês, vamos lá. 5 dedos nas mãos. Quantos dedos tem? 5. Os membros do nosso corpo é usado para os trabalhos práticos. As mãos e os pés, cada um possui 5 dedos. Vamos lá, vamos seguir os sentidos. Os 5 sentidos para perceber o mundo exterior. Deus deu 5 sentidos: visão, tato, olfato, audição e paladar. Vamos lá. Vamos continuar. Cinco talentos. Um servo da parábola de 5 talentos. E Jesus contou 5, foi responsabilizado por negociar com 5 talentos, mostrando assim a responsabilidade e dedicação ao granjear 5 mais talentos. Ok? Vamos continuar. Aqui tem, né, tá, os capítulos bíblicos. 5 pães que alimentou 5.000 homens. Os 5 ministérios é para alimentar as ovelhas sobre a face da terra. Ok? 5 virgens prudentes. 5 loucas, 5 prudentes. Aos 5. Davi apanhou 5 pedras. Os 5 mandamentos. Os filhos devem honrar os pais. Êxodo 20:12. O Pentateuco tem 5 livros. A 5ª parte devia ser acrescentada pela culpa. Números 5:7. E os 5 ministérios. Por que vocês tiram os ministérios e ficam só com o de vocês? O que mais tem? O porquê? Eu sei o porquê, vocês vão saber o porquê. Irmãos, pastores, vocês deveriam estudar mais sobre a gematria israelense.
Talvez você nunca ouviu falar sobre a gemátria israelense, sobre o estudo do alfabeto hebraico, que cada letra do alfabeto hebraico que equivale a um número, que forma palavras, que formam mistérios que tem dentro da palavra de Deus. E por vocês não conhecerem esse mistério, vocês estão judiando dos profetas, apóstolos, mestres dentro da igreja. E estão descartando aquilo que Deus criou para andar junto dentro da igreja. Nós, profetas, pastores, apóstolos, evangelistas e mestres, temos que andar juntos. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Vocês tropeçam um pouco, vocês tropeçariam um pouco menos na palavra se vocês conhecessem a gemátria. A Bíblia é cheia de gematria israelense, cheia de códigos. Vou dar uma palhinha para vocês aqui, para vocês entenderem, para a glória de Deus. Exemplo, Jesus no 7º dia estava na sepultura, 7 número de descanso. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que era impura. Ela simboliza as 12 tribos de Israel, que Jesus veio e virá para purificá-los. Tem vários exemplos bíblicos. O número 5 dos 5 ministérios não é à toa. Agora vocês afogam os ministérios do apóstolo, profeta e mestres e ficam só com pastores e evangelistas. Por favor, caiam na real. Vocês precisam aprender de onde vocês saíram. Vocês saíram do Império Papal. Heresia que eu estou falando para você, está achando, né? Acompanhe a linha de raciocínio. Seja humilde, fica aí. Vamos lá. Vamos começar por Lutero. Nós vamos falar de Lutero, nós vamos falar de Calvino. Vamos falar um pouco. Calvino foi inicialmente humanista. Nunca foi ordenado sacerdote. Depois do seu afastamento da Igreja Católica, olha de onde saiu Calvino, da Igreja Católica. Este intelectual começou a ser visto gradualmente como a voz do movimento protestante. Ele saiu da onde? Da Igreja Católica. Orando em igrejas e acabando por ser reconhecido por muitos como padre. Vítima das perseguições aos protestantes na França, fugiu para Genebra em 1536, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se definitivamente um centro do protestantismo europeu. E João Calvino permanece até hoje uma figura central da história da cidade e da Suíça. Martinho Lutero escreveu suas 95 teses em 1517, quando Calvino tinha 8 anos de idade. Para muitos, Calvino teria sido para a língua francesa aquilo que Lutero foi para a língua alemã. Mais uma região. Então, o que acontece? Depois de falar da outra religião que surgiu. Então, a igreja evangélica, ela saiu de Lutero e Calvino, que eram padres. Ok? Gravem isso. Anglicanismo foi criado no século XVI pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII. Ele surgiu após a insatisfação do rei com alguma decisão tomada pela Igreja Católica. O anglicanismo fez parte do movimento reformista, que buscava confrontar a Igreja. Vamos lá. Assembleia de Deus. Gunnar começou a trabalhar na profissão de seu pai aos 11 anos. Foi batizado nas águas aos 18 anos em 1897,
começou a ensinar na escola dominical, substituindo seu pai. No ano seguinte, Gunnar participou de uma escola bíblica em Gotabro. Imigrou para os Estados Unidos em 1903, indo morar com seu tio em Kansas City. Em setembro, no ano seguinte, mudou-se para Chicago para cursar o seminário teológico batista sueco. Olha de onde a Igreja Assembleia de Deus saiu. Desmigrou, né, da Igreja Batista. E quem criou a Igreja Batista? Calvino. Terminou o estudo e tornou-se pastor em 1909, assumindo o pastorado da primeira Igreja Batista. Terminou o estudo e tornou-se pastor em 1909. Assumiu o pastorado da Igreja Batista. A pregação, doutrina pentecostal entre os batistas em Belém, resultou na exclusão dos 2 missionários e 18 membros que o apoiavam. Então, tornaram-se a missão da fé apostólica apenas. Gunnar registra a igreja em cartório já como Assembleia de Deus. Vamos ver da onde a Igreja Batista saiu, a Igreja Batista. A religião batista remonta ao início do século XVII, fundada em Londres, no Reino Unido, por Thomas Hewes, protestante e divergente da Igreja Católica. Então, esses homens saíram da Igreja Católica. Ou seja, as igrejas evangélicas saíram da Igreja Católica, que se mantém costumes papais. Quem mandava na igreja eram os papas. E nada fazia sem que eles dessem o veredito. Assim também são os pastores hoje. Só eles mandam e desprezam algum dos ministérios de Efésios 4:11. Pois como seus pais na fé, Lutero, Calvino, que eu apresentei aqui, saiu da Igreja Católica, eles levaram um pouco da religião católica para as igrejas evangélicas. E assim os pastores deram continuidade. Ou seja, Lutero, Calvino, o rei, todos esses, o que o Papa fazia? O Papa é ele que era o centro. Na época, Israel estava sob domínio romano. Quando Jesus morre, depois os apóstolos dão continuidade em Atos dos Apóstolos, e fica uma briga religiosa. O Deus dos hebreus e o Deus dos romanos. Roma tinha vários deuses. E levantou-se um líder, que era o Papa, e esse Papa, ele desprezou a igreja de Israel, que são os apóstolos, e eles fundaram uma nova religião. E quem era o líder central era o Papa. O Papa, você já viu numa igreja católica profeta? Você já viu mestre? Você já viu, assim, conforme está na Bíblia, evangelista eles têm. Apóstolo? Você vê? Não. Quem toma conta é o Papa. Ele que decide. Então ele excluiu esses 5 ministérios. Como Lutero, Calvino, esse rei, eles, né? Deixa eu falar o nome do rei para vocês aqui, para não... Cadê o nome do rei? Romana. A igreja anglicana, né? A igreja anglicana. Então o que acontece? Esses homens que saíram da igreja católica, eles também trouxeram isso com eles. Lutero falou assim: eu sou o cabeça. E ele tirou a força do apóstolo, do mestre e do profeta. Ele ficou sendo cabeça como um pastor, enviando emissários. Calvino fez a mesma coisa.
O rei também da igreja, mesma coisa. Se tornaram cabeça, tirando esses ministérios. De estar junto ao lado com eles, andando junto no ministério. E essa cultura de liderança vem até os dias de hoje. E então, pastores, né, de convenções, eles se tornaram uns papas. Que é eles que comandam. E se eles forem para a palavra de Deus e entenderem essa visão que eu estou passando com humildade. Eu estudo para estar aqui. Eles vão entender que, opa, é verdade. Na nossa história, Lutero, Calvino, eles não deu tanta força para apóstolo, evangelista, apóstolo, profeta, mestre. Não deu, mas a Bíblia é cheia de apóstolos, é cheia de mestres. Peraí, vamos resgatar as origens, vamos resgatar as origens bíblicas e vamos colocar isso dentro de nós, no nosso ministério. Vocês vão ver como a igreja de vocês vai voar. Mas infelizmente, cada igreja continua com o costume papal. Infelizmente. Glória a Deus. Vamos lá. Mas a Bíblia nos mostra diferente. Os 5 ministérios andam juntos, Efésios 4. Apóstolos andam junto com os discípulos. Se nós formos em Atos, capítulo 15, verso 36, nós vamos ler o seguinte: E vendo seu senhor que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Paulo o que era? Apóstolo. E Silas o que era? Discípulo. O profeta andando junto, o apóstolo andando junto com o discípulo. A igreja primitiva nos dá, ela veio para quê, a igreja primitiva? Para nos ensinar como nós devemos conduzir a igreja do Senhor hoje, poxa. Será que vocês não conseguem enxergar isso? Será que vocês não conseguem entender esse mistério? Menos soberbo e mais espírito. Menos eu e mais a palavra. Naqueles dias, Atos dos Apóstolos 11:27. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome. Então, o que acontece? Um profeta que estava junto com a igreja de Atos dos Apóstolos. Se a igreja de Atos dos Apóstolos são os nossos dias hoje, então nós devemos seguir a igreja de Atos. Os 5 ministérios andam junto. 1 Coríntios 2:11. Glória a Deus. Glória a Deus. A letra está tão pequenininha aqui, gente. Deixa eu aumentar aqui a fonte. A fonte está pequena. Beleza. 1 Coríntios 2:1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra de Deus. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de Deus.
Igreja do Cordeiro, nós devemos dar o testemunho do Senhor. Nós devemos viver Atos dos Apóstolos. Nós devemos, os 5 ministérios têm que estar presentes na Igreja do Senhor. Pastores, entendam que vocês saíram de Lutero, Calvino e tantos outros que saíram da Igreja Católica. E esses homens tomou a rédea, fizeram grandes obras. Não tem como negar. Mas o melhor, se eles tivessem feito, é ter feito como os apóstolos. Eles tivessem trazido 5 ministérios para trabalhar dentro da igreja. Mas infelizmente, nesse aspecto, eles fizeram igual os papas. Tomaram todo o reino para eles tomar conta. E deixaram o mestre de lado, o apóstolo de lado e o profeta de lado. E alguns pastores dizem assim, não tem mais profeta no Novo Testamento, que a Bíblia fala que João foi o maior profeta e não haverá outro igual ele. Quando a Bíblia fala ali que João foi o maior profeta, não é que acabou os profetas. Que ele foi o maior porque ele foi o único e o último profeta ali dos dias que teve face a face com Jesus. E batizou Jesus, por isso que ele se tornou o maior. Os olhos dele viu o que Davi queria ver, que Moisés queria ver, que os profetas da antiga aliança queriam ver. Mas João teve o privilégio, ainda teve o privilégio de batizar, e por isso que a Bíblia fala que ele é o maior de todos os profetas. Mas em Atos dos Apóstolos, em Efésios, nós vamos encontrar os profetas do Senhor, que são os nossos dias hoje. Eu venho trazer isso daqui como ensinamento para você, para que você possa crescer, para que você, líder de uma igreja, em um ministério, por favor, não bata mais nos profetas. E aquele que está dizendo que está sendo levantado para apóstolo, somente observe. Se for do Senhor, Deus vai te abençoar, para que Ele ande junto com você. Se Deus está levantando um profeta do teu lado, Deus vai te abençoar para edificar a tua igreja. Se Deus está levantando um evangelista, anda ao lado dele. Se Deus está colocando um mestre, abençoado é você no teu reino. No reino que Deus colocou nas tuas mãos. Para de hipocrisia, para de chamar tudo para você. Você é pastor, eu também sou ungido pastor. Para de chamar tudo para você. Responsabilidades que você nem tem competência para ter. E nem foi chamado para ter. Seja humilde. Saiba reconhecer o teu lugar. E o lugar que Deus está levantando o outro para ter. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que você possa ter aprendido da parte de Deus através da minha vida. Tá bom? O meu e-mail é douglasreis123@outlook.com.br. Se você quiser entrar em contato comigo, entra pelo e-mail. WhatsApp também 35 997 38 7104. Pode entrar em contato comigo. Amém? Se você tem a humildade de querer aprender do que eu sei, eu te passo para que a igreja de Cristo cresça e eu desapareça. Amém? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, te agradeço pela palavra, te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado e pela sabedoria que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. E que a paz do Senhor reine sobre os nossos corações e que a vida e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Deus, assim eu oro, Pai, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Amém.